Eu tinha acabado de estacionar na frente da casa quando vi ele sair pela porta principal. Não foi um sair comum. Foi decidido. A mandíbula travada, os ombros rígidos, o passo firme demais para quem estava apenas indo até o portão. Meu genro, Rafael, vinha direto na minha direção. Era sábado, 14 de março de 2020, exatamente 3 da tarde. Eu tinha na mão um presente embrulhado em papel de unicórnio. Minha neta Beatriz completava 6 anos. E no banco de trás havia um bolo que eu mesmo tinha encomendado na confeitaria da Dona Lourdes, aquela ali da Rua Ipiranga, em Curitiba, onde eu morava há 32 anos. Assim que abri a porta do carro, percebi que algo estava errado. Rafael não sorriu, não acenou, não disse: "Oi, Osvaldo, que bom te ver." Ele simplesmente parou a meio metro de distância, bloqueando minha passagem, e falou: "Osvaldo, você não vai entrar." Fiquei parado. Ainda segurava o presente. O bolo estava lá atrás. Eu tinha dirigido 40 minutos desde meu apartamento no Batel até o condomínio deles em São José dos Pinhais. 40 minutos pensando no sorriso da Bia quando me visse chegar. 40 minutos lembrando de como ela tinha me pedido, 3 semanas antes, quando falamos por videochamada, que eu levasse aquele bolo de morango com chantilly que o vovô sempre leva. "Como assim, Rafael?" "Você ouviu bem. Não vai entrar. A festa é só para a família dele." Eu pisquei. Tentei processar. A família dele. Beatriz era filha da minha única filha, Amanda. Minha filha, minha neta. Eu era a família. "Rafael, eu sou o avô da Bia. E eu sou o pai. E eu decidi que você atrapalha." Atrapalha. A palavra ficou pendurada no ar quente daquela tarde de verão que teimava em não acabar. Atrapalha, como se eu fosse uma pedra no sapato. Como se minha presença fosse um incômodo. Eu, que tinha segurado Amanda no colo quando ela nasceu. Eu, que tinha pagado a faculdade dela inteira quando minha esposa, Silvia, morreu de câncer e eu fiquei sozinho criando a menina. Eu, que tinha entregue Amanda de noiva para esse homem há 8 anos, acreditando que ele ia cuidar dela. Eu, que tinha ajudado a dar a entrada no primeiro apartamento deles com 60 mil reais, que tirei da venda de um terreno em Ponta Grossa, que era a herança da minha mãe. "Onde está a Amanda?" perguntei, mantendo a voz firme. "Dentro. E ela concorda comigo." Isso me partiu, não mostrei. Mas partiu. Quero ouvir isso dela. "Não precisa, eu já falei. Agora dá meia volta e vai embora." Ele cruzou os braços. Tinha 34 anos, meu genro. Cabelo cortado rente nas laterais, barba aparada, camisa polo azul marinho. Aquele tipo de homem que se acha o dono da verdade porque trabalha em multinacional e ganha 8 mil por mês. 8 mil. Eu tinha começado como torneiro mecânico em 1978 e aos 63 anos era sócio de uma metalúrgica que faturava 3,5 milhões por ano. Eu tinha construído tudo do zero. Tinha calos nas mãos que ele nunca ia ter. E ali estava ele, me barando na entrada da própria casa da minha filha. Respirei fundo. "Tá bom, Rafael, eu vou embora. Mas deixa eu só entregar o presente para Bia, só isso, nem preciso entrar. Você leva para ela." "Não precisa. A gente já tem presente suficiente." "Rafael, isso aqui é da vovó dela, da minha esposa que morreu quando Amanda tinha 12 anos. É uma pulseirinha de ouro que a Silvia usava. Tá guardada há 14 anos. Eu ia dar para Bia hoje." Menti. A pulseira existia, mas não estava no embrulho. Estava guardada no cofre lá em casa. O que tinha no embrulho era uma boneca da patrulha canina, mas eu queria ver até onde ia a frieza dele. "Pode deixar aqui no portão que eu levo." "Não. Eu vou dar na mão dela." "Osvaldo, você não entendeu ainda? Você não vai ver a Beatriz hoje. Nem hoje, nem nos próximos tempos. A gente precisa de espaço. Você fica enchendo a cabeça da Amanda com coisa do passado. Fica falando da Silvia, fica fazendo a Bia perguntar por que a vovó morreu, fica trazendo tristeza para dentro da nossa casa. A gente quer seguir em frente. Você é peso morto, Osvaldo. Peso morto." Eu olhei nos olhos dele. Procurei raiva, procurei desconforto, procurei algum traço de humanidade. Não achei nada. Ele estava convencido.
Ele realmente acreditava que eu era o problema. Foi quando percebi. Isso não era só grosseria. Isso não era só genro estúpido querendo marcar território. Isso era eliminação. Ele estava me cortando de propósito. E quando alguém corta assim, sem dó, sem justificativa real, é porque tem algo que não quer que eu veja. Dei um passo para trás. Tudo bem, Rafael. Você venceu. Eu vou embora. Voltei para o carro. Coloquei o presente no banco. Liguei a ignição. Saí devagar. Olhei pelo retrovisor e vi ele ainda parado ali, me observando ir embora, com os braços cruzados e uma expressão de quem tinha acabado de tirar o lixo de casa. Dirigi até o fim da rua. Virei à esquerda. Parei. Encostei o carro. Desliguei o motor. Fechei os olhos e comecei a pensar. Rafael nunca tinha gostado de mim. Isso era claro desde o casamento. Mas nunca tinha sido hostil. Nunca tinha me impedido de nada. Nos últimos 8 anos, eu tinha ido em todo o aniversário da Beatriz, em todo o Natal, em toda a Páscoa. Amanda sempre me recebia bem. A Bia me adorava. Então, o que tinha mudado? Eu comecei a remontar os últimos 6 meses. Dezembro de 2019. Natal na minha casa. Amanda tinha vindo com a Bia, mas sem o Rafael. Ele tinha dito que ia passar o Natal com a família dele, lá em Maringá. Amanda não pareceu incomodada. Aceitou numa boa. Na época eu achei estranho, mas não falei nada. Casamento é casamento. Eles se entendem. Janeiro de 2020. Eu liguei para Amanda 3 vezes. 2 vezes caiu na caixa postal. Na terceira ela atendeu, mas estava apressada. Disse que ia me ligar de volta. Nunca ligou. Fevereiro. Eu passei na casa deles, sem avisar, numa quinta-feira à tarde. Bati palma no portão. Ninguém atendeu. Liguei para o celular da Amanda. Ela disse que estava no trabalho. Perguntei se o Rafael estava em casa. Ela disse que não. Mas eu tinha visto o carro dele na garagem. E agora, março. Barrado no aniversário da minha própria neta. Tinha algo errado. Peguei o celular. Liguei para Amanda. Chamou. Chamou. Caixa postal. Mandei mensagem. Filha, o que está acontecendo? Por favor, me liga. Ela visualizou. Não respondeu. Fiquei ali, parado, no carro, por 20 minutos, pensando. Calculando. Respirando devagar para não deixar a raiva me dominar. Foi quando decidi. Se Rafael estava me cortando assim, era porque tinha medo de alguma coisa. E se ele tinha medo, era porque havia algo para esconder. E se havia algo para esconder, eu ia descobrir. Liguei o carro de novo. Não voltei para casa. Fui direto para o escritório. Eu tinha um amigo, Walter, ex-policial civil, aposentado, que agora trabalhava como investigador particular. A gente se conhecia desde 1985, quando ele investigou um roubo na metalúrgica e recuperou R$40 mil em ferramentas que um funcionário tinha desviado. Walter era sério, discreto e eficiente. Cheguei no escritório dele às 4h30. Toquei a campainha. Ele abriu a porta, me viu e já sacou que algo estava errado. Osvaldo. Que cara é essa? Walter, eu preciso de um favor. Entramos. Ele serviu café. Eu contei tudo. A expulsão. O comportamento de Rafael. A mudança de Amanda. A sensação de que alguma coisa estava completamente fora do lugar. Walter me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele perguntou: Você quer que eu investigue o Rafael? Quero que você descubra o que ele está escondendo. Osvaldo, investigação custa. E pode não dar em nada. Eu pago o que for necessário. E se não der em nada, pelo menos eu durmo em paz sabendo que tentei. Ele assentiu. Tá bom. Me passa o endereço completo. O nome completo dele, CPF se você tiver, placa do carro, local de trabalho, tudo. Passei. Rafael Augusto Medeiros. CPF 07812XX 6x41. Trabalha na Bosch, setor de logística. Carro, Honda Civic Prata, placa BCV 3F29. Endereço, Condomínio Világio de Fiore, Casa 47, São José dos Pinhais. Quanto tempo você acha que leva? Perguntei. Depende do que ele faz. Se ele está metido em alguma coisa séria, aparece rápido.
Se for só um babaca mimado, pode levar semanas. Me dá uns 15 dias. Tá bom. E Osvaldo, você tá preparado para descobrir algo que vai doer? Olhei para ele. Walter, eu já perdi minha esposa. Já enterrei meu pai, minha mãe, 2 irmãos. Já fui traído por sócio, roubado por contador, processado por ex-funcionário. O que eu não perdi ainda foi minha filha. E enquanto ela estiver viva, eu vou proteger ela. Doa o que doer. Walter sorriu de canto. Tá bom, vou começar segunda. Saí do escritório dele com uma sensação estranha. Não era alívio, não era raiva. Era algo no meio, uma certeza fria de que eu tinha acabado de dar o primeiro passo num caminho sem volta. Voltei para casa, subi para o apartamento, entrei. Fechei a porta, sentei no sofá da sala. Olhei para o retrato da Sílvia na estante. Ela estava sorrindo. Aquela foto tinha sido tirada em 2004, 2 anos antes dela morrer. A gente tinha ido para Florianópolis passar o Réveillon. Ela de vestido branco, eu de camisa azul, os 2 abraçados na beira da praia. É Sílvia, eu disse em voz alta como se ela pudesse me ouvir. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou descobrir. E vou proteger nossa filha. Eu prometo. Fiquei ali até escurecer. Não jantei. Não liguei a TV. Só fiquei sentado, pensando e esperando. Antes de continuar essa história, deixe seu like agora, se você quer ver essa pessoa receber o que merece. E me conte nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Estou curioso para saber quem está acompanhando a valentia de Omar neste momento. Agora sim, vamos continuar. Os 15 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Tentei ligar para Amanda mais 7 vezes. Das 7, ela atendeu uma. Foi na terça-feira, dia 17. A voz dela estava cansada, distante. Oi, pai. Filha, a gente precisa conversar. Pai, eu tô no trabalho. Não dá agora. Então me diz quando dá. Marca um café comigo, meia hora, só meia hora, silêncio do outro lado. Amanda? Pai, o Rafael pediu para eu dar um tempo. Ele acha que a gente tá muito grudado, que você fica me lembrando da mãe e isso me deixa triste. Ele só quer que eu seja feliz. Eu segurei o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Amanda, você é feliz? Outra pausa. Sou, pai. Então por que você está falando comigo como se estivesse lendo um roteiro? Eu preciso desligar. Amanda, espera. Ela desligou. Fiquei olhando para a tela do celular. A raiva subiu, quente, pela garganta. Mas eu não podia explodir. Não ainda. Eu precisava de provas. Precisava entender o jogo antes de fazer qualquer movimento. No dia 23 de março, Walter me ligou. Osvaldo, precisamos conversar pessoalmente. Hoje. Achou alguma coisa? Achei. E você não vai gostar. Fui até o escritório dele às 6 da tarde. Quando entrei, ele já estava com uma pasta aberta na mesa. Fotos, documentos, papéis impressos. Sentei. Walter respirou fundo e começou. Osvaldo, seu genro está te escondendo muita coisa. E não é pouca. Vou começar pelo mais leve e ir subindo. Ele puxou a primeira foto. Era Rafael entrando num prédio comercial no centro de Curitiba. Esse prédio aqui é na Marechal Deodoro, número 630. No 10º andar tem uma empresa chamada Investor Group Consultoria Financeira. Rafael vai lá toda semana, às vezes 2. E o que ele faz lá? Oficialmente? Nada. Ele não trabalha lá. Mas eu fui atrás e descobri que ele abriu uma empresa fantasma em nome dele. Chama Medlog Serviços. CNPJ ativo desde outubro de 2019. Ela está registrada como prestadora de serviços de logística. Logística. Ele trabalha com logística na Bosch. Exato. E sabe o que essa empresa dele faz? Emite notas frias. Ele presta consultoria para fornecedores da Bosch e recebe por fora. Só que essas consultorias não existem. Ele está desviando dinheiro. Já levantei pelo menos 130 mil reais nos últimos 5 meses. Senti o estômago revirar. Ele está roubando a empresa? Tecnicamente sim, mas é difícil provar porque ele é esperto. Ele usa a Medlog para lavar o dinheiro. Emite nota, declara serviço prestado, paga imposto em cima
e o dinheiro entra limpo na conta dele. E a Bosch não desconfia? Ainda não. Mas vai desconfiar. Esse tipo de esquema não dura. Uma hora alguém audita, cruza a informação e ele cai. Engoli seco. Tem mais? Walter puxou outra foto. Essa me acertou como um soco. Rafael, entrando num motel. Não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Morena, jovem, uns 25 anos. Cabelo longo, vestido colado, sorrindo. Quem é ela? Perguntei com a voz rouca. Nome dela é Jéssica Furtado. Trabalha como assistente comercial numa importadora. Rafael conheceu ela num evento da Bosch em novembro do ano passado. Desde então, eles se encontram pelo menos 3 vezes por semana, sempre no mesmo motel. La Vita, ali na BR-116. Peguei a foto. Olhei mais de perto. Rafael tinha a mão na cintura dela. Ela olhava para ele com aquele olhar de quem está completamente enfeitiçada. E a Amanda sabe? Não sei, mas eu duvido. Ele é cuidadoso. Sempre se encontra com a Jéssica em horário comercial. Diz pra Amanda que tá em reunião ou visitando cliente. Ela não desconfia. Filho da puta! Osvaldo tem mais. Ele puxou um terceiro documento. Era um extrato bancário. Esse aqui é da conta conjunta do Rafael com a Amanda. Eu não consegui acesso completo, mas um contato meu no banco me passou uns dados. Nos últimos 3 meses, Rafael transferiu R$68 mil dessa conta para a conta da Medlog. Ou seja, ele está desviando dinheiro da própria família para alimentar a empresa fantasma dele. E a Amanda não vê isso? Osvaldo, a Amanda provavelmente nem olha extrato. Ela confia nele. E ele se aproveita disso. Eu me levantei. Andei até a janela. Olhei para a rua lá embaixo, carros passando, gente andando, vida normal. Enquanto isso, minha filha estava sendo roubada, traída e manipulada pelo homem que jurou cuidar dela. Walter, eu preciso de provas concretas. Fotos não bastam. Eu preciso de algo que eu possa mostrar para Amanda e ela não ter como negar. Eu tenho. Ele puxou uma pasta separada. Áudios. Como assim? Eu coloquei escuta no carro dele. É ilegal, eu sei. Mas você me pediu para descobrir a verdade. E eu descobri. Ele ligou o notebook. Abriu uma pasta de arquivos de áudio. Clicou no primeiro. A voz de Rafael encheu a sala. Amor, eu não aguento mais fingir. Quando eu chego em casa e vejo ela, eu só penso em você. A voz de Jéssica respondeu. Então larga ela, você sempre diz que vai, mas nunca faz. Não é tão simples. Ela é filha de um cara rico. Se eu largar agora, eu saio sem nada. Eu preciso esperar o momento certo, juntar mais grana, botar no meu nome, e aí eu meto o pé. E até lá eu fico esperando? Amor, você sabe que eu te amo. Só mais um tempo. Eu prometo. Walter pausou. Tem mais 4 horas de gravação. Tudo nesse tom. Ele fala abertamente sobre desviar dinheiro, sobre usar a Amanda, sobre largar ela assim que tiver grana suficiente. E tem mais. Ele está planejando vender a casa. Como assim vender a casa? A casa está no nome dos dois, mas Rafael convenceu a Amanda a assinar uma procuração para ele poder fazer transações financeiras em nome dela. Com isso, ele pode vender a casa sem ela precisar estar presente na hora da escritura. E pelo que eu ouvi nas gravações, ele já tem comprador. Um investidor que topa pagar 900 mil à vista. Rafael vai embolsar o dinheiro, dizer para Amanda que é para investir melhor e sumir. Eu senti as pernas fraquejarem, sentei de novo. Ele vai roubar tudo dela. Vai. E ainda vai deixar ela achando que foi culpa dela. Esse cara é psicopata, Osvaldo. Ele manipula, mente, rouba, trai e ainda faz a vítima se sentir culpada. Fiquei em silêncio por uns 2 minutos, processando, calculando. Walter, eu preciso de cópia de tudo. Todas as fotos, todos os áudios, todos os documentos, tudo. Já está tudo aqui num pendrive. Ele me entregou. E agora? O que você vai fazer? Olhei para ele. Vou destruir esse filho da puta. Saí do escritório com o pendrive na mão e uma clareza absoluta na cabeça. Rafael tinha cometido um erro. Ele tinha me subestimado.
Tinha achado que eu era só um velho chato que ia aceitar ser cortado e sumir. Ele não sabia com quem estava mexendo. Cheguei em casa, liguei o computador, inseri o pendrive. Passei a noite inteira ouvindo os áudios, vendo as fotos, lendo os documentos. Cada palavra que Rafael dizia sobre minha filha me deixava mais furioso, mas eu não podia agir por raiva. Eu precisava agir por estratégia. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, Dr. Milton Braga, 58 anos, criminalista, um dos melhores de Curitiba. A gente já tinha trabalhado junto em 3 processos trabalhistas e ele nunca tinha perdido. Dr. Milton, preciso de uma consulta urgente. Osvaldo, tudo bem? O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Pode me atender hoje? Posso. Vem às 2. Fui. Levei o pendrive. Mostrei tudo. Dr. Milton ouviu. Viu. Leu. Quando terminou, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e falou: Osvaldo, isso aqui é grave, muito grave. Esse homem cometeu pelo menos 3 crimes: estelionato, apropriação indébita e falsidade ideológica. E se a gente comprovar que ele forçou a Amanda a assinar aquela procuração sem ela entender direito, a gente adiciona mais um: coação. Eu quero processar ele. Podemos, mas antes, você precisa proteger sua filha, porque se a gente acionar ele agora, ele vai acelerar o golpe. Vai vender a casa, sumir com o dinheiro e deixar a Amanda na mão. A gente precisa bloquear os bens primeiro. Como? Você vai ter que convencer a Amanda a revogar essa procuração. E vai ter que fazer isso sem o Rafael saber. Se ele desconfiar, ele antecipa tudo. Dr. Milton, a Amanda não fala comigo. Ele proibiu. Então você vai ter que forçar uma conversa, mas não pode ser agressivo. Tem que ser estratégico. Você precisa plantar a dúvida na cabeça dela, fazer ela questionar. E quando ela questionar, você mostra as provas. Pensativo, concordei. E quanto tempo a gente tem? Pelo que você me mostrou, Rafael já tem comprador para casa. Isso significa que a venda pode acontecer em qualquer momento. Eu diria que você tem, no máximo, 2 semanas. 2 semanas. Tá bom, vou fazer isso. Osvaldo, mais uma coisa. Essas gravações que o Walter fez são ilegais. A gente não pode usar como prova em processo. Mas a gente pode usar para orientar nossa estratégia. E a gente pode usar as fotos, os documentos da empresa fantasma, os extratos. Isso é tudo lícito. Entendi. Então o plano é o seguinte. Você convence a Amanda a revogar a procuração. Assim que ela fizer isso, a gente entra com uma ação de divórcio litigioso com pedido de separação de bens e bloqueio de contas. Paralelamente, a gente faz uma denúncia anônima para Bosch sobre o esquema de desvio. Eles vão investigar, vão achar e vão demitir ele por justa causa, sem direito a nada. E a gente ainda processa ele por danos morais em nome da Amanda. Sorri. Pela primeira vez em semanas, sorri. Doutor. Milton, o senhor é um gênio. Não sou gênio, só tenho experiência com gente escrota. Saí do escritório dele com um plano. Agora eu só precisava executar. Mas como convencer Amanda a falar comigo se Rafael a tinha totalmente sob controle? Foi quando tive uma ideia. Beatriz. Minha neta era a chave. Se eu conseguisse falar com ela, nem que fosse por 5 minutos, eu conseguiria plantar uma semente na cabeça da Amanda. Mas como chegar na Beatriz sem passar por Rafael? A resposta veio no dia seguinte. Eu estava tomando café quando recebi uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Osvaldo, aqui é a Carla, professora da Beatriz. Precisamos conversar. Carla. Eu conhecia ela. Tinha ido em 2 reuniões de pais na escola no ano anterior. Ela era nova, uns 30 anos, mas extremamente competente, sempre atenciosa com os alunos. Respondi. Oi, Carla. Tudo bem? Pode falar. Ela ligou. Osvaldo, desculpa te incomodar. Eu peguei seu número com a secretaria da escola. É que, bom, eu tô preocupada com a Beatriz. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela tá diferente. Mais quieta, mais fechada. Semana passada ela chorou na aula e quando eu perguntei o que foi, ela disse que estava com saudade do vovô.
Eu perguntei se você estava doente. E ela disse que não, mas que o papai não deixava ela te ver mais. Fechei os olhos. Respirei fundo. Carla, é verdade. O Rafael me proibiu de ver ela. Mas por quê? É uma longa história, mas o resumo é: ele está escondendo coisas e eu tô no caminho. Silêncio do outro lado. Osvaldo, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Pode. Você acha que a Beatriz está segura? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque na semana retrasada ela veio com um roxo no braço. Eu perguntei como foi e ela disse que caiu. Mas o roxo era redondo. Parecia marca de dedo. Senti o sangue gelar. Você acha que alguém machucou ela? Eu não sei, mas achei estranho. E hoje ela veio com outro roxo, pequeno, na perna. Você falou com a Amanda? Tentei. Liguei para ela ontem. Ela disse que a Beatriz é agitada e vive se machucando. Mas a voz dela estava estranha, cansada, como se ela tivesse desistido de alguma coisa. Não hesitei. Carla, eu preciso falar com a Beatriz. Só 5 minutos. Você consegue arranjar isso? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Osvaldo, se eu fizer isso e o Rafael descobrir, eu posso perder meu emprego. Eu te protejo. Se der qualquer problema, eu assumo. Falo que fui eu que forcei. Você não vai se queimar. Eu prometo. Outra pausa. Tá bom. Amanhã de manhã, na saída da aula, 10h30. Eu deixo ela sair um pouco mais tarde e você aparece no portão. 5 minutos. Não mais que isso. Obrigado, Carla. Sério. Muito obrigado. Só cuida dela, Osvaldo. Ela é uma menina muito doce e tá sofrendo. Desligamos. Passei a noite inteira acordado, pensando no que ia dizer para Beatriz, como ia abordar, como ia fazer ela entender sem assustá-la que eu precisava da ajuda dela. No dia seguinte, cheguei na escola às 10h15. Fiquei no carro, esperando. Às 10h32, vi Carla sair pela porta com Beatriz do lado. Desci do carro. Caminhei até o portão. Quando Beatriz me viu, o rostinho dela se iluminou. Vovô! Ela correu. Pulou nos meus braços. Eu a abracei com força. Senti o cheiro de shampoo infantil. Senti o coração dela batendo contra o meu peito. Oi, meu amor, como você tá? Eu tô bem, mas eu tava com saudade. Por que você não veio no meu aniversário? Engoli seco. É que o papai achou melhor eu não ir, mas eu trouxe teu presente, tá aqui. Peguei a sacola do carro e entreguei para ela. Dentro tinha a boneca da patrulha canina. Ela abriu, sorriu, abraçou a boneca. Obrigada, vovô. De nada, meu amor. E eu preciso te pedir uma coisa. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e castanhos que eram igualzinhos aos da Amanda quando criança. O quê? Eu preciso que você dê um recado para sua mãe. Mas não pode falar para o papai. É segredo. Você guarda segredo? Ela assentiu, séria. Guardo. Então me escuta bem. Você vai chegar em casa hoje e na hora que seu papai não estiver perto, você fala assim para sua mãe. Mãe, o vovô falou que tem uma coisa muito importante para te contar e que ele precisa te encontrar. Sozinha, sem o papai. Você consegue falar isso? Consigo. E você não vai esquecer? Não vou. Promete? Prometo. Abracei ela de novo. Eu te amo muito, tá bom? Muito, muito, muito. Eu também te amo, vovô. Carla se aproximou. Osvaldo, a gente precisa ir. Eu sei, obrigado. Ela levou Beatriz de volta para dentro. Eu fiquei ali parado, vendo minha neta desaparecer pela porta. Rezei. Rezei para que ela lembrasse. Rezei para que Amanda ouvisse. Rezei para que isso funcionasse. Passei o resto do dia na maior ansiedade da minha vida. Às 8 da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Pai, sou eu. Amanda. A voz dela estava trêmula, baixa, como se ela estivesse escondida. Filha, você tá bem? Pai, a Bia me deu seu recado. O que você precisa me contar? Respirei fundo. Não posso falar por telefone. A gente precisa se encontrar amanhã, no lugar que você escolher, mas tem que ser sozinha, sem o Rafael. Pai, ele não vai deixar.
Então não conta pra ele. Inventa uma desculpa. Diz que vai no mercado, no salão, sei lá, mas você precisa me ouvir. É sobre a sua vida e sobre a vida da Beatriz. Silêncio. Tá bom. Amanhã. 12h. Na padaria da Avenida 7. Aquela que a gente sempre ia. Eu vou tá lá. Ela desligou. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado, olhando pro teto, preparando mentalmente cada palavra que ia dizer, cada argumento, cada prova. 12h do dia seguinte, eu estava sentado na padaria. Pedi um café, esperei. Amanda chegou às 12h15. Ela estava magra, mais magra do que eu lembrava. Olheiras fundas, cabelo preso num coque apressado, roupa simples, sem maquiagem. Ela se sentou na minha frente. Não me olhou nos olhos. Oi, pai. Oi, filha. Ficamos em silêncio por uns segundos. O que você quer me contar? Ela perguntou, ainda sem me encarar. Respirei fundo. Sabia que tinha uma chance só. Se eu errasse, perderia ela para sempre. Amanda, antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso que você me responda uma pergunta. E eu preciso que você seja honesta comigo. Ela finalmente me olhou. Que pergunta? Você é feliz? Os olhos dela encheram de lágrimas imediatamente. E foi ali que eu soube. Ela não era. E tudo o que eu suspeitava estava prestes a se confirmar. Ela desviou o olhar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Tentou recompor a voz. Pai, claro que eu sou feliz. Por que você está perguntando isso? Amanda, olha para mim. Ela não olhou. Amanda, olha pra mim. Lentamente, ela ergueu os olhos. E o que eu vi ali me destruiu. Não era só tristeza. Era exaustão. Era derrota. Era o olhar de alguém que tinha desistido de lutar. Fala a verdade, eu disse, com a voz mais suave que consegui. Você é feliz? Ela começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático. Era um choro baixo, contido, sufocado. Como se ela tivesse tanto medo de ser ouvida que nem conseguia soltar a dor direito. Eu não sei mais, pai. Eu não sei mais o que eu sinto. O Rafael diz que eu sou dramática, que eu invento problema, que eu deveria ser grata por ter uma casa boa, um marido que trabalha, uma filha saudável. Ele diz que eu sou ingrata. E talvez ele tenha razão. Talvez eu seja mesmo. Amanda, olha o que você acabou de falar. Você está repetindo as palavras dele, não as suas. Ela fungou. Pegou um guardanapo da mesa e limpou o rosto. Pai, eu não sei mais o que são minhas palavras e o que são as dele. Faz tanto tempo que ele me diz como eu deveria pensar que eu perdi a noção. Segurei a mão dela por cima da mesa. Filha, eu preciso te mostrar uma coisa, mas antes eu preciso que você confie em mim. Você confia em mim? Ela hesitou, e essa hesitação me cortou mais fundo que qualquer facada. Eu acho que sim. Amanda, eu sou seu pai. Eu segurei você no colo quando você nasceu. Eu te ensinei a andar. Eu sentei do seu lado quando sua mãe morreu e segurei sua mão a noite inteira. Eu paguei sua faculdade. Eu te levei para o altar no seu casamento. Tudo o que eu fiz na minha vida foi para te proteger. E eu nunca menti para você. Você sabe disso. As lágrimas dela voltaram, mais fortes agora. Eu sei, pai. Eu sei. Então confia em mim agora, porque o que eu vou te mostrar vai doer. Vai doer muito. Mas você precisa ver. Porque se você não ver, você vai perder tudo. E eu não vou deixar isso acontecer. Ela respirou fundo, limpou o rosto de novo, assentiu. Tá bom, mostra. Peguei o celular. Abri a pasta onde tinha salvo algumas das fotos que Walter me deu. Escolhi a primeira. Rafael entrando no motel com Jéssica, mostrei para ela. Amanda olhou, franziu a testa. Pegou o celular da minha mão. Aproximou a tela do rosto. Ficou em silêncio por uns 10 segundos. Quando foi isso? Ela perguntou com a voz trêmula. 2 semanas atrás, terça-feira, dia 24 de março. Às 3 da tarde, enquanto você estava trabalhando. Quem é ela? Jéssica Furtado, assistente comercial, 25 anos.
Ele conheceu ela num evento da Bosch em novembro. Desde então, eles se encontram pelo menos 3 vezes por semana. Amanda largou o celular na mesa, cobriu a boca com as mãos, começou a tremer. Não, não pode ser. Ele disse que ia em reunião. Ele sempre diz que está em reunião. Amanda, ele mente. E não é só sobre isso. Peguei o celular de volta. Mostrei a foto da empresa fantasma, expliquei o esquema, mostrei os documentos dos desvios, expliquei sobre os R$130 mil, mostrei o extrato da conta conjunta, expliquei sobre os 68 mil que ele tinha transferido sem ela saber. A cada informação, ela ia ficando mais pálida. Ele roubou da nossa conta? Roubou. E tem mais. Você assinou uma procuração para ele, certo? Ela piscou, tentando processar. Assinei. Ele disse que era para facilitar. Caso a gente precisasse fazer alguma transação e eu não pudesse ir. Amanda, com essa procuração, ele pode vender a casa sem você estar presente. E ele já tem comprador. Um investidor que vai pagar 900 mil à vista. Ele está planejando embolsar o dinheiro e sumir. Não. Isso não está acontecendo. Tá, filha. E eu tenho prova. Coloquei o fone de ouvido no celular. Abri o áudio. Selecionei um trecho específico, onde Rafael falava claramente sobre largar Amanda depois de juntar mais grana. Dei o fone para ela. Ela colocou no ouvido. Apertei play. Eu vi o rosto dela mudar. Vi a cor sumir. Vi os olhos se arregalarem. Vi a boca se abrir devagar, em choque silencioso. Quando o áudio terminou, ela tirou o fone. Ficou parada, olhando para a mesa, respirando rápido, muito rápido. Amanda, respira. Devagar, respira. Ele falou que me ama. Ele sempre fala que me ama. Como ele pode... Como ele... Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a soluçar. Alto, desesperado. Anos de pressão, manipulação e mentira se rompendo de uma vez. Eu me levantei. Sentei do lado dela. Abracei ela. Ela se desfez nos meus braços. Chorou como eu não via ela chorar desde o dia do enterro da Sílvia. Ficamos ali por uns 5 minutos. Eu só segurava ela. Deixava ela desabar. Não falava nada. Só estava ali. Quando ela finalmente conseguiu se recompor um pouco, ela me olhou com os olhos vermelhos, inchados, destruídos. Pai, o que eu faço? Você revoga essa procuração. Hoje. Agora. A gente vai direto num cartório e você cancela ela. Depois a gente vai no meu advogado e entra com divórcio litigioso. A gente bloqueia os bens, separa tudo e tira ele da sua vida, e eu vou te ajudar em cada passo. Você não vai passar por isso sozinha. E a Bia? A Bia fica com você. A gente vai brigar pela guarda, e com as provas que a gente tem, nenhum juiz vai dar razão para ele. Ela respirou fundo, limpou o rosto de novo. Ele vai ficar furioso. Deixa ele ficar. Ele não pode fazer nada. Você vai estar protegida. Eu vou te proteger. Ela fechou os olhos. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois, abriu os olhos e olhou para mim com uma determinação que eu não via nela há anos. Tá bom. Vamos fazer isso. Saímos da padaria. Fomos direto para o cartório. Chegamos lá às 2 da tarde. Amanda revogou a procuração. Simples assim. 10 minutos. Assinatura, carimbo. Pronto. Rafael não tinha mais poder nenhum sobre os bens dela. Depois, fomos para o escritório do Dr. Milton. Ele já estava esperando. Amanda contou tudo de novo. Chorou de novo. Mas dessa vez ela estava mais firme, mais lúcida. Dr. Milton ouviu tudo. Anotou. Fez perguntas. Pediu documentos. Amanda, a senhora tem acesso à conta conjunta? Consegue imprimir extratos dos últimos 6 meses? Consigo. Eu tenho o aplicativo. Ótimo. Imprime tudo e me manda por e-mail hoje ainda. E mais uma coisa. A senhora tem algum bem em nome próprio? Carro, investimento, qualquer coisa? Tenho um carro, tá no meu nome. Perfeito. Não venda. Não doe. Não transfira. Mantém tudo como está até o processo terminar.
E a partir de agora, você não fala nada pro Rafael. Nada. Você age normal. Como se nada tivesse acontecido. Você vai chegar em casa, vai fazer janta, vai colocar a Beatriz para dormir, vai dormir do lado dele como sempre. Não dá nenhuma deixa. Porque se ele desconfiar, ele vai tentar acelerar o golpe. Por quanto tempo eu tenho que fingir? Uns 3, 4 dias. Tempo suficiente para eu montar a petição inicial, entrar com o pedido de divórcio e pedir liminar de bloqueio de bens. Assim que o juiz deferir a liminar, a gente notifica ele. E aí acabou o jogo. Amanda engoliu seco. Eu não sei se consigo fingir. Eu não sei se consigo ficar do lado dele sabendo de tudo isso. Você consegue, eu disse. Você é filha da Sílvia. E a Sílvia era a mulher mais forte que eu conheci. Você tem a força dela. Eu sei que tem. Ela me olhou. Assentiu. Tá bom. Eu vou tentar. Saímos do escritório às 5 da tarde. Eu levei Amanda até o carro dela. Antes dela entrar, eu segurei ela pelos ombros. Filha, qualquer coisa mesmo, você me liga. A hora que for. Eu vou estar de celular ligado 24 horas. Se ele fizer alguma coisa, se ele desconfiar, se você se sentir em perigo, você sai de casa e vem direto para minha casa. Entendeu? Entendi, pai. Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Eu sei. Ela me abraçou, apertado, demorado. Obrigada, pai, por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você. Ela entrou no carro, saiu. Eu fiquei ali, parado, vendo ela ir embora, e rezei. Rezei para que ela conseguisse aguentar os próximos dias. Rezei para que Rafael não percebesse nada. Rezei para que tudo desse certo. Os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Amanda me mandava mensagens curtas durante o dia. Tô bem. Ele não desconfiou de nada. A Bia tá bem. Mensagens secas, rápidas, como se ela tivesse medo de ser pega. Eu não conseguia dormir. Não conseguia comer direito. Ficava só esperando o telefone tocar, esperando uma emergência, esperando algo dar errado. Dr. Milton trabalhou rápido. No segundo dia, ele me mandou a petição inicial pronta. 17 páginas. Pedido de divórcio litigioso com separação total de bens, guarda unilateral da menor Beatriz, bloqueio de contas bancárias em nome de Rafael Augusto Medeiros, proibição de venda de imóveis e pedido de indenização por danos morais no valor de R$200 mil. Osvaldo, tá pronto. Amanhã de manhã eu protocolo. E assim que o juiz analisar, a gente notifica o Rafael. Quanto tempo até o juiz analisar? Depende, pode ser no mesmo dia, pode demorar 2, mas com o material que a gente tem, eu aposto que ele defere a liminar rápido. E se o Rafael tentar vender a casa antes? Não consegue. A procuração já foi revogada. E mesmo que ele tentasse forçar, o cartório não ia aceitar sem a Amanda presente. A gente tá seguro. Tá bom. No terceiro dia, na quinta-feira, às 11 da manhã, Dr. Milton me ligou. Osvaldo, o juiz deferiu. Bloqueio total. Contas, bens, tudo. E determinou notificação imediata. O oficial de justiça vai na casa do Rafael daqui a pouco, às 2 da tarde. Senti uma onda de alívio misturada com tensão. E a Amanda? Eu já avisei ela. Ela vai sair de casa antes. Vai buscar a Beatriz na escola e vai direto para sua casa. Você fica com elas até a gente resolver toda a situação. Perfeito. Desliguei. Liguei para Amanda. Filha, deu tudo certo. O juiz bloqueou tudo. Daqui a pouco o oficial vai notificar o Rafael. Você sai de casa agora e vem para cá. Pai, ele tá aqui, ele tirou folga hoje. Disse que tinha uns assuntos para resolver. Meu estômago gelou. Amanda, inventa qualquer desculpa e sai. Agora. Tá bom. Eu vou falar que vou no mercado. Fala e sai, rápido. Ela desligou. Fiquei andando de um lado para o outro na sala, olhando para o relógio. 11h15, 11h20, 11h25. Às 11h32, Amanda me ligou. Pai, eu saí. Tô indo buscar a Bia. Graças a Deus, vem direto para cá. Não para em nenhum lugar. Tá bom. Ela chegou 12h15. Beatriz veio correndo, me abraçou.
Oi, vovô. A mamãe disse que a gente vai dormir aqui hoje. Isso mesmo, meu amor. Vai ser divertido. Amanda entrou. Estava pálida, trêmula. Pai, eu tô com medo. Quando ele descobrir, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar furioso, mas não vai poder fazer nada. Ele vai receber a notificação, vai ver que perdeu e vai ter que aceitar. Você não conhece ele quando fica com raiva. Ele quebra coisa, ele grita, ele... Ela parou. Olhou para Beatriz, que estava distraída mexendo no celular. Eu entendi. Ele já te bateu? Amanda desviou o olhar. Amanda, ele já te bateu? Uma vez, só uma. Faz uns 2 meses. Eu questionei uma transferência que ele fez e ele me empurrou. Eu caí. Bati a cabeça na quina da mesa. Ele pediu desculpa depois. Disse que foi sem querer, que estava estressado com o trabalho. Senti a raiva subir tão forte que tive que respirar fundo para não explodir na frente da Beatriz. Ele encostou a mão em você. Pai, foi só uma vez. Uma vez já é demais. E a Beatriz? Ele bate nela também? Não, não bate. Mas, às vezes ele é muito duro. Grita muito. Ela fica com medo. Por isso os roxos no braço dela. Amanda arregalou os olhos. Como você sabe dos roxos? A professora me contou. Ela estava preocupada. Amanda cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus. Eu sou uma péssima mãe. Eu deixei minha filha... Não. Você não é péssima mãe. Você estava sendo manipulada. Mas agora acabou. Você saiu. E ele nunca mais vai encostar a mão em você ou na Beatriz. Eu garanto. Naquele momento, meu celular tocou. Era Dr. Milton. Osvaldo, o oficial acabou de notificar o Rafael. E como foi? Segundo o oficial, ele ficou em choque. Leu a notificação 3 vezes. Depois começou a gritar. Disse que era mentira, que ia processar todo mundo, que a Amanda não tinha coragem de fazer isso. O oficial teve que pedir para ele se acalmar. No final, ele assinou o recebimento e bateu a porta na cara do oficial. E agora? Agora ele tem 5 dias para apresentar defesa. E enquanto isso, ele não pode mexer em nenhum bem. Não pode vender nada. Não pode transferir nada. Não pode sacar nada acima de R$2.000. Ele está preso. Ótimo. Ah, e Osvaldo, mais uma coisa. Eu já enviei cópia de todo o material que você me deu para a ouvidoria da Bosch. De forma anônima. Eles vão investigar. E quando acharem o esquema, vão demitir ele por justa causa. Sem aviso prévio. Sem FGTS. Sem nada. Sorri. Dr. Milton, o senhor é um anjo. Não sou anjo. Só gosto de ver safado se foder. Desligamos. Olhei para Amanda. Pronto. Acabou. Ele foi notificado. Não pode fazer mais nada. Ela desabou no sofá. Começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero. Era alívio. Acabou. Acabou mesmo. Acabou. Ela me abraçou. Chorou no meu ombro. E eu só segurei ela. Deixei ela chorar tudo o que precisava chorar. Beatriz se aproximou, preocupada. Mamãe, por que você está chorando? Amanda limpou o rosto. Sorriu para a filha. Tô chorando porque tô feliz, meu amor. Feliz de quê? Feliz porque a gente vai ficar aqui com o vovô. E vai ser muito bom. Beatriz sorriu. Eu adoro ficar com o vovô. Eu abracei as duas. Minha filha, minha neta, ali, seguras. Longe daquele monstro, mas eu sabia que a guerra ainda não tinha acabado. Rafael não ia aceitar isso de forma pacífica. Homens como ele nunca aceitam, e eu estava certo. Às 6 da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Seu filho da puta. Era Rafael. A voz dele era puro veneno. Rafael. Você envenenou a cabeça da Amanda. Você inventou mentira. Você destruiu minha família. Eu não inventei nada. Eu só mostrei para ela quem você realmente é. Você não tem prova de nada. Essas fotos são montagem. Esses áudios são falsos. Rafael, você sabe que não são. E o juiz também sabe. Por isso ele bloqueou tudo. Você perdeu. Eu não perdi porra nenhuma. Eu vou processar você por calúnia.
difamação, invasão de privacidade. Eu vou te destruir. Tenta. Vai ser divertido ver você tentar. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois a voz dele mudou. Ficou mais baixa, mais perigosa. Osvaldo, você não sabe com quem está mexendo. Você acha que me conhece, mas não conhece. Eu tenho contatos, eu tenho gente que me deve favor, e eu vou usar tudo isso para acabar com você. Rafael, você é um ladrão, um traidor e um covarde. Você bateu na minha filha, você assustou minha neta, você roubou o dinheiro da empresa onde trabalha. Você é nada e agora todo mundo vai saber disso. Eu vou matar você, tá ouvindo? Eu vou. Desliguei. Bloqueei o número. Amanda me olhou assustada. Ele ameaçou você? Ameaçou. Mas é só desespero. Ele não vai fazer nada. Pai, ele é capaz de qualquer coisa quando fica com raiva. Por isso a gente vai registrar uma ocorrência. Agora. Peguei as chaves. Levei Amanda e Beatriz direto para a delegacia. Chegamos lá às 7 da noite. Falei com a delegada de plantão, doutora Renata. Contei tudo, mostrei as provas. Toquei a gravação da ligação que Rafael tinha acabado de fazer. Doutora Renata ouviu tudo, fez o boletim de ocorrência, pediu medida protetiva para Amanda. Dona Amanda, a senhora vai receber a medida protetiva em até 48 horas. Com ela, o seu ex-marido não pode se aproximar da senhora nem da sua filha. Se ele tentar, a gente prende ele na hora. Obrigada, doutora. Saímos da delegacia às 9 da noite. Voltamos para casa. Pedi pizza. Coloquei um filme para Beatriz. Ela adormeceu no sofá. Amanda e eu ficamos sentados na cozinha, em silêncio, bebendo chá. Pai, ela disse depois de um tempo, eu sinto muito. Sente muito por quê? Por não ter acreditado em você antes, por ter deixado ele me afastar de você, por ter sido tão cega. Amanda, você não foi cega, você foi manipulada. São coisas diferentes. Ele é bom no que faz. Ele sabe como controlar, como fazer a vítima se sentir culpada, como isolar. Não foi culpa sua. Mas eu devia ter percebido. Os sinais estavam todos lá. E você percebeu, no momento certo. E agora você está aqui. E isso é o que importa. Ela segurou minha mão. Obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca vou desistir de você. Ficamos ali, em silêncio, até tarde. Nos dias seguintes, as coisas começaram a acontecer rápido. Rafael tentou entrar em contato com Amanda mais 7 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Ele mandou mensagens. Dezenas. Algumas tentando se justificar, outras ameaçando, outras implorando. Amanda não respondeu nenhuma. No 5º dia, ele apresentou a defesa. Dr. Milton me mandou cópia. Era patética. Ele negava tudo. Dizia que as fotos eram montagem, que os áudios eram editados, que Amanda estava sendo manipulada por mim, que eu era um pai controlador que não aceitava ver a filha feliz. Dr. Milton riu quando leu. Osvaldo, isso aqui é tão fraco que o juiz nem vai levar a sério. Ele está só tentando ganhar tempo. E estava. No 10º dia, a Bosch demitiu ele. Dr. Milton me ligou com a notícia. Osvaldo, a Bosch achou tudo. O esquema, as notas frias, os desvios. Eles demitiram ele por justa causa e já entraram com processo criminal. Ele vai responder por estelionato e apropriação indébita. Se for condenado, pode pegar de 2 a 5 anos. Ótimo. E tem mais. A Jéssica, a amante, também foi demitida. Ela trabalhava na empresa que emitia as notas frias. Quando a Bosch investigou, descobriu que ela estava envolvida também. Os dois vão responder juntos. Eu não senti pena, nem um pingo. No 15º dia, a audiência de conciliação aconteceu. Eu não pude entrar. Só as partes e os advogados. Mas Amanda me ligou assim que terminou. Pai, ele ofereceu acordo. Que tipo de acordo? Ele disse que abre mão de tudo. Da casa, da guarda da Bia, de qualquer direito sobre os bens. Mas, em troca, ele quer que eu retire o processo de danos morais. E o Dr. Milton achou o quê? Que a gente devia aceitar. Porque assim a gente encerra isso rápido e não precisa arrastar por anos. E você?
O que você quer? Amanda ficou em silêncio por uns segundos. Eu só quero que acabe, pai. Eu não aguento mais ver a cara dele. Eu não aguento mais ouvir a voz dele. Eu só quero que ele saia da minha vida para sempre. Então aceita. Tem certeza? Tenho. O importante é você estar livre. O resto é detalhe. No dia seguinte, o acordo foi homologado. Rafael abriu mão de tudo. Amanda ficou com a casa, com a guarda integral de Beatriz, com o carro, com tudo. Ele saiu sem nada. Zero. E no processo criminal da Bosch, ele foi condenado a devolver os R$ 130 mil desviados mais multa de 50 mil. Como ele não tinha mais dinheiro, teve que vender o carro dele. O Civic que ele tanto amava. E a Jéssica terminou com ele assim que soube que ele estava falido. Sumiu. Bloqueou ele de tudo. Rafael tentou voltar para a casa dos pais em Maringá, mas o pai dele, quando soube de tudo, não quis receber. Disse que tinha vergonha do filho. Que não queria um ladrão dentro de casa. A última notícia que tive dele foi 3 meses depois. Walter me ligou. Osvaldo, achei que você ia querer saber. O Rafael tá morando num apartamento alugado em Colombo. Trabalha como entregador de aplicativo. Ganha uns 2 mil por mês. Mal paga o aluguel. E a Jéssica? Já tá com outro. Um empresário de Joinville. Postou foto no Instagram semana passada. Ela em Paris. Ele pagando tudo. Sorri. Karma é uma delícia, né? Walter riu. É sim. Amanda e Beatriz ficaram morando comigo por 3 meses. Depois voltaram para casa. A casa que agora era só delas, sem Rafael, sem mentiras, sem medo. Amanda começou terapia, 2 vezes por semana. Disse que precisava se reconstruir, que precisava aprender a confiar de novo, que precisava se perdoar. Beatriz voltou a sorrir. Voltou a ser criança. Parou de ter medo. A professora Carla me ligou 1 mês depois do divórcio e disse: Osvaldo, eu não sei o que aconteceu, mas a Beatriz está completamente diferente. Ela está radiante, falante, feliz. Você fez alguma coisa? Eu só protegi minha família. E era verdade. Eu tinha feito o que qualquer pai faria. Tinha protegido minha filha. Tinha salvado minha neta. Tinha destruído o monstro que tentou destruir minha família. E não me arrependi de nada. Passou 1 ano. Estou sentado aqui no meu apartamento, numa tarde de sábado, escrevendo isso. Amanda acabou de sair com a Beatriz. Foram no shopping comprar material escolar. Beatriz está começando o 2º ano agora. Semana passada, Amanda me disse uma coisa que me encheu o coração. Pai, eu conheci alguém. É. Um cara do trabalho, engenheiro, divorciado. Tem uma filha da idade da Bia. A gente tem conversado bastante. Ele é diferente. Ele me ouve. Ele me respeita. Ele não tenta me controlar. E você gosta dele? Ela sorriu. Gosto, mas vou devagar. Não vou me precipitar dessa vez. Ótimo. E quando eu vou conhecer ele? Semana que vem. Ele quer te conhecer? Disse que quer conversar com você antes de seguir em frente comigo. Que acha importante ter a aprovação do pai. Esperto esse cara, ela riu. É, bem diferente do Rafael. E era. Eu ainda vejo o Rafael de vez em quando. Não pessoalmente, mas Walter me manda fotos de vez em quando. Ele ainda trabalha como entregador. Mora sozinho. Não tem amigos, não tem família, não tem nada. E sabe de uma coisa? Eu não sinto pena, porque tem gente que merece segunda chance. E tem gente que merece exatamente o que plantou. Rafael plantou mentira, traição, roubo, violência e colheu solidão, pobreza, vergonha. Simples assim. Hoje, quando olho para trás, eu penso em tudo o que aconteceu. E eu percebo uma coisa. Se Rafael não tivesse me barrado naquele aniversário, eu nunca teria desconfiado. Eu nunca teria investigado. Ele poderia ter continuado o golpe, ter vendido a casa, ter sumido com o dinheiro e deixado Amanda e Beatriz na miséria. Mas ele cometeu um erro. Ele me subestimou. Achou que eu ia aceitar calado. Achou que eu ia desistir da minha filha. Achou que eu era fraco. Mas eu não era, eu era um pai. E um avô.
E quando você mexe com a família de um homem que construiu tudo do zero, que sobreviveu a perdas, traições e batalhas, você está mexendo com a pessoa errada. Porque homem que já perdeu tudo uma vez não tem medo de perder de novo. E homem que não tem medo é perigoso. Rafael aprendeu isso da pior forma possível. Eu olho para a foto da Sílvia na estante. Sorrio para ela. Eu protegi nossa menina, amor, como eu prometi. E eu sei lá no fundo que ela está orgulhosa. Porque no final não importa quantas mentiras alguém conte. Não importa quantas armadilhas alguém prepare. Não importa o quão manipulador alguém seja. A verdade sempre vence. Sempre. E a verdade nesse caso tinha um nome. Osvaldo. Um homem de 63 anos. Torneiro mecânico aposentado. Sócio de metalúrgica. Pai. Avô. E acima de tudo, protetor. Porque existem muitas coisas que um homem pode perder na vida. Dinheiro, emprego, casa, carro. Mas família, a gente não perde. Família, a gente luta. E se for preciso, a gente vai até o inferno para trazer de volta. Foi o que eu fiz. E faria de novo. 1000 vezes. Sem hesitar. Porque essa é a valentia que importa. Não a valentia de gritar, de bater, de ameaçar, mas a valentia de proteger, de lutar, de não desistir. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando todo mundo duvida, mesmo quando você está sozinho, você levanta, você respira e você vai, porque família é tudo. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Rafael tinha a alma pequena. Eu não. E foi por isso que eu venci. Simples assim. Hoje, 2 anos depois de tudo, Amanda tá noiva. Do engenheiro, Marcelo. Um cara sério, trabalhador, honesto. Ele pediu ela em casamento mês passado. Ela disse sim. E me perguntou se eu entregava ela de novo. Eu disse que sim. Mas dessa vez, antes de entregar, eu vou ter uma conversa séria com o noivo. Vou olhar nos olhos dele e vou dizer: Marcelo, essa mulher aqui é minha filha. Eu criei ela sozinho depois que a mãe dela morreu. Eu paguei a faculdade dela. Eu segurei a mão dela quando ela chorou. Eu protegi ela quando ela foi traída. Eu tirei ela do inferno. E agora eu estou entregando ela para você. Não porque eu confio em você cegamente, mas porque ela escolheu você. E eu respeito a escolha dela. Mas se você um dia, fizer ela chorar, se você mentir, se você trair, se você encostar a mão nela de forma violenta, eu não vou chamar polícia. Eu não vou chamar advogado. Eu vou resolver pessoalmente. E você não vai gostar. Entendeu? E eu sei que ele vai entender, porque homem de bem entende recado. E homem de bem não tem medo de pai protetor, tem respeito. Beatriz, hoje com 8 anos, não lembra quase nada do Rafael. Quando perguntam, ela diz: eu tenho um pai que foi embora, mas eu tenho um vovô que nunca me abandonou. E isso me enche de orgulho, porque no final, ser pai, ser avô, não é sobre sangue, é sobre presença, é sobre estar ali quando precisa, é sobre proteger, amar, lutar. E eu fiz isso. Faço todos os dias e vou continuar fazendo até o último dia da minha vida, porque essa é minha missão. E eu não falho nas minhas missões. Nunca. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem para você que está assistindo agora. Se você está passando por uma situação parecida, se você está sendo manipulado, traído, controlado, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Tem gente que se importa. Tem gente que vai te ajudar. Tem gente que vai lutar por você. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ter coragem de pedir ajuda, de aceitar que algo está errado, de sair. Porque ninguém merece viver com medo. Ninguém merece viver sendo enganado. Ninguém merece viver sendo menos do que é. Você merece respeito. Você merece verdade. Você merece amor de verdade. E se a pessoa que está do seu lado não te dá isso, então essa pessoa não merece você. Simples assim. Tenha coragem. Tenha fé. E lute. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com gente que não te valoriza. E você, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó,
Nunca desista dos seus filhos. Nunca desista dos seus netos. Mesmo quando eles se afastam. Mesmo quando eles não te ouvem. Mesmo quando parece que você perdeu eles. Continue ali. Continue presente. Continue mostrando que você se importa. Porque uma hora eles vão precisar de você. E quando precisarem, você precisa estar lá. Foi o que eu fiz. E foi a melhor decisão da minha vida. Obrigado por ter acompanhado essa história até aqui. Se você gostou, deixa seu like agora. Se inscreve no canal Valentia de Omar para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários, você já passou por alguma situação de manipulação? Como você saiu? O que você faria no meu lugar? E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como essa pode salvar uma vida. Um forte abraço. E até a próxima. Aqui é Valentia de Omar. E a gente se vê em breve. Tchau.